posso merecer o amor, mas sou amado como sou. Quem poderia me entender assim? Mas não tem limite o teu amor por mim. Eu não tenho, só peço uma chance pra esquecer o quanto eu sofri. Vem me ajudar, quero aprender a te amar pra sempre, só mais uma vez. Andei distante até me consumir, e o teu amor por mim não acaba. Talvez nem mais pareça ser um filho teu, mas trago o coração cansado de sofrer. Eu venho me entregar mais uma vez. Não, eu não posso merecer o amor, mas sou amado como eu sou. Quem poderia me entender assim? Mas não tem limite o teu amor por mim. Eu voltei, só peço uma chance então pra esquecer o quanto eu sofri. Vem me ajudar, quero aprender a te amar pra sempre, só mais uma vez. Vem me ajudar, quero aprender. Só mais uma vez. Agora, nesse momento, o Jaime, eu vou apresentar o Jaime. Ele é ancião lá da Igreja Central de Taubaté. Jaime, seja bem-vindo. Em nome da Igreja de Independência, agradecendo a vocês, que Deus te use. Tá bom, Jaime? Eu que agradeço o convite. Eu sou um visitante que sempre se sente em casa. Não sei como é que é na sua vida, mas até sem combinar, não é? A Loane, algumas pessoas, a gente se encontra sem combinar nas igrejas, aí é uma bênção. E abrir o sermão aqui, porque eu fui percebendo que há uma continuidade, dependendo da classe da escola sabatina que você frequentou, pelo menos a sala aqui da Renata, parece ser uma continuidade. Então você viu que quieto. Quieto para não dar spoiler, quieto para não adiantar o tema, quieto para explorar ao máximo o que eu tenho para o sermão. E o sermão é um sermão de mordomia. Tá? Não sei aqui como funciona, mas lá na central eu sou o líder diretor de mordomia cristã, também sou tesoureiro, e a gente tem essa dificuldade de encaixar os sermões de mordomia na programação, porque é muito corrido. Eu, por exemplo, fiz os 10 dias de oração lá, então já pegava a marcha, já tinha uma programação de mordomia. Eu de novo,
fica muito apertado, né? Mas é muito importante, são mensagens maravilhosas. Você pode pensar, então hoje a gente vai falar do quê? O que você acha que a gente vai falar? Mordomia. Em termos do quê? Financeiro. Que envolve o quê? Dinheiro, dízimos e ofertas. Posso dizer isso? Era essa a resposta que eu queria. Mas na verdade, não é de dízimos e ofertas que a gente está falando, mas do ser humano. É isso que a gente vai falar nessa manhã. E daí me agradou muito mais a temática desse sermão, porque psicologia e ser humano é tudo ligado, né? Então o sermão tem como tema ganância, ambição, contentamento. Você sabe o que são essas coisas? Você já sentiu a ganância, a ambição? Mais profundo, por mais suave que pareça, você já se sentiu contente? Já sentiu contentamento? Eu vou mudar aqui que eu percebi que a distância não vai favorecer o meu foco. Eu uso lente, tá? Não se engane. Bom, a gente vai abordar questões como o desejo de enriquecer e a fé cristã. Será que isso é compatível? Há algo de errado em querer ser rico? Por mais que a gente tenha uma noção, um entendimento, eu imagino que algumas vezes você pensa, mas será? Ou você já está resolvido com isso? A gente vai fazer esse contraste entre a ambição e a avareza, justamente quando a gente fala de contentamento. Ou seja, a gente vai colocar de um lado a ambição e a avareza e vai colocar do outro o contentamento. Nós vivemos num país onde parte da população é pobre ou vive à beira da pobreza. Você concorda? Pode até ser que no seu meio, onde você mora, você não visualize bem isso, mas esse é um fato do nosso país. As periferias são repletas de famílias e indivíduos que não possuem meios necessários para sobreviver ou têm o suficiente para bancar apenas aquilo que é essencial, básico. Outra camada expressiva da nossa população é composta pela classe média, aquela parcela da população que não é nem pobre nem rica. Algumas vezes na classe média você encontra pessoas que se acham ricas. Não, eu sou rico. Eu faço isso, aquilo, vou e volto, compro, tenho. Não, eu sou rico. Depende do ponto de vista. Se for do nosso ponto de vista humano, do ponto de vista do capitalismo, do ponto de vista da nossa sociedade, você pode até chegar a essa mesma conclusão. Mas será que é isso de fato? Somos ricos se somos da classe média? Então é uma questão bem abrangente a classe média no Brasil e a interpretação do que é pertencer à classe média. Já os ricos, você acha que é o quê? É a grande maioria da população brasileira? Rico, vocês esbarram com eles por todo lado? Não é assim, né? O rico são poucas pessoas que possuem mais recursos e, por sua vez, por possuírem muitos recursos, tem pouca preocupação, né? Aquela preocupação que a maioria de nós temos. Com tanta desigualdade, né, observando essas três classes da nossa sociedade, é natural que a riqueza seja objeto de desejo e assunto popular entre aqueles que veem no enriquecimento a chave para mudar de vida. Ou você acha que é pouca gente que fica esperando o tal do jogo da Mega Sena, a mega da virada, né, no fim do ano que tem? Muita gente vê nesse tipo de coisa a chance de mudar de vida, de ter uma vida melhor, de esquecer das contas, de ficar mais sossegado. Será que isso acontece? Eu agradeço a Deus porque na tesouraria há bons anos já, não sei contar nem quantos,
Eu sempre tive problemas com o banco que a igreja escolheu para gerir as finanças, que é o Bradesco. Sempre. Porque o sistema que eu uso em casa, o Bradesco não aceita, porque eu vou no Bradesco depositar, o caixa dá problema, o caixa que favorece você, você lembra, né? Já passou por isso, sabe como é que é? E daí você vai lá, o caixa trava na hora que você deposita, enfim. Essa questão vai longe, né? E daí o Senhor permitiu um acordo com as lotéricas, né? Você pode ir na lotérica como se fosse pagar um boleto e você deposita o dinheiro da igreja na lotérica. Então eu escolhi uma lotérica perto de casa, facilitar a minha vida, não precisar atravessar, porque eu só ando de carro quando é extremamente necessário. Para mim, transporte é bicicleta. Eu amo bicicleta. Só que eu não sei se você percebeu que, para quem é ciclista, ficar de lá para cá em Taubaté está bem difícil agora. Principalmente quando você fala em cruzar a linha de trem. E olha, eu tenho que segurar o tempo, eu já estou me derrubando muito. Daí, para ir no Bradesco ficou difícil, mas tem lotérica perto de casa, não precisa atravessar a linha do trem, porque aquelas passarelas que você fica ali e parece que o dia está acabando e você não chegou do outro lado ainda. É muito difícil. Aí eu fui na lotérica, fiz o depósito, as pessoas falaram, nossa, mas o que é isso? Até que chegou uma hora que você é o seguinte, depósito da igreja adventista. Então eu ia no banco e agora tem esse convênio para ser dito, tá bom. Aí veio o gestor da lotérica e falou, que bom, conta sempre com a gente. Aí mudou a história, né? Porque para eles é interessante, não sei o que gera para eles, mas é interessante. E no final do meu primeiro depósito na lotérica, esse gestor falou assim, escolhe o jogo que você quiser aí para fazer. Nossa, parece que ele não me ouviu, né? Que coisa estranha. Da igreja adventista, mas sei lá, outras igrejas talvez. Não, isso aí pode ficar tranquilo, não estou preocupado, eu só preciso depositar esse dinheiro. Só. E daí eles me recebem muito bem, é uma bênção. Mas é fato que o que eu vejo lá, muita gente querendo mudar de vida. Diante dessa realidade, considerando o nosso contexto cristão adventista, surge então essa pergunta: existe algum mal? Não estou falando em jogar, tem mal, entendeu? Mas existe algum mal em querer ficar rico? Essa é a questão que a gente vai abordar mais profundamente. E antes de responder essa questão, a gente precisa primeiro entender esses dois conceitos aqui. A ganância. Será que é errado ter ganância? Será que a ganância faz parte de mim? Quais os resultados de ser ganancioso? Então, se você pega ali no dicionário, a ganância é uma ânsia, um anseio, um desejo intenso, excessivo e incessante de ter ou de receber mais do que os outros. O que você achou da ganância? É legal ou não é legal? Legal, bacana. Por que você acha que não é legal? Pode falar. Atravessa os princípios de Deus. É ser mais do que ter mais do que o outro, né? É ruim, gera essa inconformidade, esse desassossego no nosso coração, de sempre querer sobrepujar alguém, né? Agora o outro conceito é a ambição. A ambição é uma aspiração, uma vontade determinada de obter algo ou de ser bem sucedido. Entendeu a ambição? É legal ou não é legal? Gostei da irmã fazendo assim. Acho que tá bom, né? Do nosso ponto de vista, parece que tá bom mesmo, é legal. Poxa, será que é ruim eu querer ter uma casa melhor, um meio de transporte melhor, uma roupa melhor? Não, do nosso ponto de vista, isso não parece errado, né? Então, a ambição
tudo bem, ganância não. Existe, portanto, uma diferença fundamental entre esses dois conceitos, né? Entre ser ambicioso e ganancioso. Agora, um indivíduo ambicioso, só para ilustrar, ele busca um crescimento, um desenvolvimento, né, de certa forma. Porém, respeitando os limites da prudência e da honestidade, né? A pessoa ambiciosa, ela não vai, assim, pegar o que é do outro, passar a perna no outro, esse tipo de coisa. Ele só quer crescer. Apesar de muitas vezes as pessoas citarem, né? Essa pessoa aí é cobra. Quando uma pessoa fala que a outra é cobra, o que ela está dizendo? Principalmente no ambiente de trabalho. É aquela pessoa que, se derruba. Por quê? Porque ela tem essa ambição de passar na frente, de ficar à frente de alguma situação. Mas, a princípio, a ambição envolve só esse desejo de crescimento. Então, pode estar dentro da honestidade, esse limite de prudência. Mas a pessoa gananciosa, aí não tem meio termo, né? Ela quer lucrar a qualquer custo. Ela quer sempre mais. Não importa se para isso ela tem que se corromper, se ela tem que prejudicar outra pessoa. Ela não liga. Tanto a ambição como a ganância nos movem no sentido de crescer e conquistar. Qual que é a diferença? As atitudes. Como que eu faço isso? Porém, a ganância não respeita os limites da responsabilidade, da honestidade, da justiça e também da integridade. Então, olhando assim por esse prisma, como eu já falei, a gente pode chegar à conclusão que a ambição é boa e a ganância é ruim. Será que é isso mesmo? Será que em qualquer situação a ambição é legal? Vamos parar para pensar, por exemplo, no adultério. O que é o adultério? O adultério só pode ser cometido quando uma pessoa é casada. E aí a pessoa é casada, mas ela está de olho em uma outra pessoa. Por quê? N motivos. Porque essa outra pessoa é uma pessoa que tem recursos. Com ela eu posso ser mais feliz. Porque essa outra pessoa é uma pessoa mais bonita. Com ela eu posso ser feliz. Porque essa outra pessoa é uma pessoa mais charmosa, mais são os diversos. Não parece um sentido de crescimento na base dessa questão? Parece, a pessoa quer algo melhor. É bom arranjar na cabeça isso. Vai ter um transtorno que só. E geralmente o que ela acha que vai ser mais feliz, ela vai arranjar problema. Jesus, falando especificamente sobre esse assunto, disse que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Só o desejar a outra pessoa já pegou. Mateus 5, 28, nova versão internacional. Já pegou. E a gente está falando de sair do casamento e estar com outra pessoa. Às vezes essa transição não é assim imediata. Parei aqui, comecei aqui. Estou aqui, mas também estou aqui, até que um fica para trás e o outro segue. E o que o Senhor Jesus está falando para a gente? Quando você olhou, quando você pensou, você já pegou. Então, aos olhos humanos, incapazes de julgar além das aparências, o que importa para a gente é o quê? O ato consumado. É a prova, está vendo? Ela tem prova. Aos olhos divinos, o que importa é o desejo acariciado. É aquilo que ninguém vê, é aquilo que fica no nosso coração, na nossa mente, mas que já é pecado. É isso que importa para Deus. Se o objeto de desejo nos desvia dos caminhos de Deus, tanto faz
se a gente consegue se conter, se a gente consegue se segurar, tanto faz para Deus. Está vendo como que a nossa natureza é caída? Está vendo que quando a gente acha que está por cima, a gente está lá embaixo? Uma vez alimentado na nossa cabeça, também no nosso coração, esse desejo, uma hora, vai transbordar. Ele vai fervendo e vai passar todos os limites, até que se torne uma atitude inconsequente. Algo que você e eu não deveríamos fazer. Consumar o ato será uma questão de oportunidade. Portanto, nem sempre a missão é boa. Depende do desejo que você tem, desse objetivo, desse objeto de desejo do seu coração. Então já vimos que a ganância e que a ambição também está indo para o ralo. Eu tenho que abrir um parênteses aqui e aproveitar para falar para você tomar cuidado com a obstinação. Porque quando a gente fala de ganância e de ambição, a gente também está falando de obstinação. E o que é obstinação? É quando você começa a pensar em algo ou em alguém, e isso vai crescendo na sua mente. Imagine que a sua mente fosse uma taça. Isso vai crescendo, as outras coisas vão transbordando e vão saindo, e vai ficando só aquilo. E daí você vai dormir pensando naquilo, você acorda pensando naquilo, você quer muito aquilo ou aquela pessoa, só vive para isso. Quando a gente está obstinado, mesmo achando que está certo, a gente está errado. Porque a gente não vive só para um propósito. A gente não vive só com um objetivo. Porque qual seria o nosso único objetivo essencial que não poderia faltar? Seria comer e beber. Seria beber e comer. Não, beber resolve. Respirar. Por essa base você já vai vendo que quando você para só numa coisa, as outras vão ficando do lado. E daí, quando a sua ficha cair, pode ser tarde demais. A sua obstinação pode ocorrer no trabalho, com as coisas desse mundo, dentro da família. Como é triste quando alguém fica dentro da família falando: tem que ser assim, sempre tem que ser assim, se não for assim eu vou fazer dessa casa um inferno. Obstinação. O que eu aprendi assim tem que ser assim sempre, não pode sair nem para lá nem para cá. Daí vem outro alguém e fala: cuidado, tem que ser assim, senão a gente vai ter problema aqui em casa. Dentro da igreja também a obstinação é um problema. Somos diversos demais para achar que temos que padronizar tudo, ser tudo do jeito que está aqui dentro. É impossível. Cuidado com a obstinação. Envolve ganância, envolve ambição e é um grande problema também. Mas o mais importante agora é nós abrirmos nossas Bíblias em 1 Timóteo 9 a 10. Timóteo, eu achei que estava carregada a minha aqui, não está? Mas é o primeiro livro de Timóteo, capítulo. Eu acho que eu me equivoquei, peraí. Eu acho, não, tenho muita certeza agora. Capítulo 6, irmãos, perdão. Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Eu estou usando a nova versão internacional, que diz assim:
Os que querem ficar ricos caem em tentação. Para aí, já aproveita que a resposta já está dada, percebeu? É errado querer ser rico? Olha o que diz os versículos, não é o que eu estou falando até agora, é o que a palavra está falando. Os que querem ficar ricos caem em tentação. É a palavra de Deus. Em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Não é minha opinião, é a palavra de Deus. Jaime, mas eu controlo, eu sou controlado, eu não vou muito longe, eu sei até onde eu quero chegar. Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você ainda está pensando assim, mas eu tenho controle disso. Eu sei que eu preciso chegar até tanto de riqueza e está tudo certo. Uma das famílias mais ricas desse mundo são os Rockefellers, Estados Unidos. E uma vez, você já deve ter ouvido essa história, um Rockefeller foi perguntado: quanto é necessário de dinheiro para uma pessoa ser feliz, satisfeita? Você já sabe a resposta? Pode falar. Será que é muito dinheiro? Ele falou assim: para você ficar feliz e satisfeito, basta um pouco mais do que você tem agora. Ou seja, suponha que você tem 100. Se você tem 110, você vai ficar feliz? Um pouco mais do que você tem agora. Aí você volta e olha para o 110, você já está feliz, né? Não. Provavelmente você vai querer 120, 150. Isso termina? Não. Termina. Você fala, poxa, eu queria dinheiro suficiente para pagar as minhas contas. E um dia você chega lá, Deus abençoa, paga as contas. Que bênção. Mas eu queria um dinheiro para poder passear. Tá? E aí as coisas vão melhorando. Você pode passear. Nossa, pago minhas contas, passear, mas eu queria ter um carro melhor. Mas eu queria ir para o Egito. Mas eu queria. Daqui a pouco você está querendo subir para Marte também, naquela expedição lá. Não tem fim. Você já percebeu que os grandes artistas do mundo, quando explodem ao máximo, eles caem em depressão, se enfiam em drogas e morrem? Parece que eles já tiveram tudo que o mundo tem a oferecer, mas esse querer mais não acaba. Até fala, poxa, eu quero mais, mas não tem mais nada. Aí a pessoa fica com um vazio dentro dela. Tudo passa a não ser nada. Há problemas em querer ficar rico? De acordo com a Bíblia, sim. Ela diz que a simples ambição de enriquecer abre portas para tentações, ciladas, desejos insensatos e nocivos, até por fim nos fazer desviar da fé. O que você mais preza na sua vida, o que você mais aprecia e cuida, não for a sua comunhão com Cristo, precisa de quê? Porque o resto, mundo, está reservado para destruição. Bem, perceba aqui uma progressão que começa na ambição e termina na ganância. Tudo por causa de um único objetivo e desejo: riqueza. Então você pode perguntar: riqueza é algo ruim? Nossa,
Agora todo mundo vai olhar para mim, se eu sou rico, vamos supor, ah, lá o rico, coitado. Ser rico em si não é um problema. O problema é se preocupar em ser rico, entendeu? Porque às vezes a pessoa simplesmente é boa pessoa, conseguiu um bom trabalho, uma boa carreira, uma boa herança, e simplesmente espero que não tenha jogado, chegar lá, mas simplesmente é. E você acha que riqueza traz conforto ou traz preocupação? Os dois? Sim, depende da situação. Se eu preciso de um tratamento muito específico, que só o dinheiro pode comprar para resolver o meu problema, o dinheiro vai me ajudar. Aí é bom. Mas, pensando nisso, se eu perder o dinheiro, aí eu fico, não posso perder o dinheiro, não posso perder o dinheiro. Vira a minha grande preocupação. Então, pelo contrário, a Bíblia deixa claro que a riqueza adquirida com honestidade é uma bênção de Deus, conforme Deuteronômio, 1 Reis. Ser rico também não é ruim. Se fosse, a gente tem os exemplos de Abraão, de Davi. Ninguém era rico como eles, na época deles. Então não é essa questão do ser, a questão é querer ser. A questão é o que não está aqui no texto, que eu fiz questão de colocar. É a obstinação. José de Arimateia, outro exemplo, homem influente, tudo mais. No entanto, ele buscava a salvação de Jesus, ele queria entender. Então, se a riqueza não é ruim e ser rico também não, por que é ruim querer ficar rico? Vamos entender um pouco melhor isso. Porque o querer ficar rico passa por dar ao dinheiro um espaço na sua vida que ele não deve ocupar. Lembra que eu falei? Se a sua cabeça fosse uma taça e aquilo vai tomando grandes proporções, vai jogando outras coisas fora, dinheiro deve ter função. Isso que o meu irmãozinho concordou ali. Aí o dinheiro é bom. Precisa de um tratamento, o dinheiro pode proporcionar função. Vamos entender esse conceito em Eclesiastes 10:19. E agora eu vou pegar a nova tradução da linguagem de hoje. Eclesiastes capítulo 10 é um livro que eu gosto muito da Bíblia. Versículo 19. Diz a palavra do Senhor assim: as festas ajudam a gente a se divertir, e o vinho ajuda a gente a se alegrar. Mas sem dinheiro não se pode ter nem uma coisa nem a outra. Esse é o entendimento, a funcionalidade do dinheiro. O dinheiro em determinadas situações pode me deixar feliz. O dinheiro em determinadas situações pode me alegrar. Se ele faltar, eu posso não ter essas duas coisas. Tá? Mas é uma questão de função, não de acúmulo, não de porto seguro, não de preocupação. Quando chega o início do ano, qual que é a principal preocupação de quem tem uma renda? Impostos, né? Taxas, as mensalidades, imposto local, municipal, imposto federal. Sabe por que a gente se preocupa? Porque a gente tem para pagar. Porque quando a gente não tem para pagar, não é uma preocupação. Se você, por exemplo, ganhou muito, o imposto vai ser baixo ou vai ser alto? Vai ser alto. Você vai achar ruim, não vai? Se não for uma bênção ter muito, aí você ganhou pouco. Às vezes você cai até numa
gente entende que é bom. Mas não foi pouco? Foi pouco. Olha só. E o que é pouco, o que é muito? Então a Bíblia nos apresenta a função do dinheiro, pagar pelas coisas. Se você pode pagar pelas coisas, a bênção está aí. Simples assim. Não ter que pagar, mas poder pagar. Se temos dinheiro, podemos pagar. Se não temos dinheiro, não podemos pagar. O dinheiro é um recurso útil e necessário. E isso reforça que o problema não está em ter o dinheiro. Mas se ter dinheiro é uma coisa boa, então que mal há em querer ter o dinheiro? É que esse querer nos desvia. Se eu já tenho dinheiro, provavelmente eu estou tranquilo, eu estou em paz, a não ser que eu queira multiplicar esse dinheiro. Querer multiplicar dinheiro é querer ter mais dinheiro. Gera preocupação. Isso nos desvia. Quando desejamos dinheiro, automaticamente estamos dando espaço para ele. E onde que a gente dá espaço? Quando a gente quer mais dinheiro. Simbolicamente a gente fala que é no coração, mas na verdade é na mente. Isso está tomando conta da minha vida. Necessidade é uma coisa. Necessidade, o dinheiro cumpre função. Acúmulo, enriquecer é outra coisa. Ninguém pode, conforme Mateus 6,24, servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quando o dinheiro toma espaço na minha vida, Deus perde espaço na minha vida. E eu, como diretor de mordomia cristã, posso dizer: que alegria é quando você chega ao entendimento de que, tendo muito ou tendo pouco, nada é seu. Aí você vai ser feliz. Mas eu sei que para algumas pessoas esse desafio é tremendo demais. Eu sei que eu sou tesoureiro, eu percebo isso na igreja. Eu sei porque eu sou o único adventista em casa, então as pessoas falam assim: você vai dar tudo isso para a igreja? Dá o quê? Não tenho nada. Nem esse corpo eu vou levar embora. Nada. Uma vez, por um longo período, eu fiquei sem trabalho. Pela fé, eu perdi um dos empregos mais cobiçados da cidade. E fiquei sem trabalho por anos. Mas tinha um dinheiro que rendia um pouquinho, e esse pouquinho eu ia lá, fazia uma parte, dízimos e ofertas e tal. E a minha esposa, que é cética, se diz até, ou seja, não crê em Deus, chegou para mim surpreendentemente falando assim: eu não entendo como é que o seu dinheiro rende. Como é que você consegue fazer as coisas com o seu dinheiro? Você quer entender? Não é mesmo? É do Senhor. É aí para quem é ateu, tá, não quero ouvir disso. Mas é a verdade. Não posso fugir disso. E à medida que você vai entendendo, se aprofundando nisso, eu não estou falando para você igual em outros lugares, vão falar: traga tudo para a casa do Senhor, entregue tudo que você tem. Eu não estou falando isso. Estou falando que à medida que você entender que o que está na sua mão é de Deus, sua vida vira uma bênção. Vai ter espaço para você ficar preocupado? Não vai. Porque de Deus é Ele que vai interferir e falar: não, agora precisa de mais, agora precisa de menos. Eu tive com um amigo essa semana, o amigo estava lá falando da parcela que ele tinha que pagar. Tem que pagar tudo isso de parcela, você acredita? Então, por isso, tem que trabalhar um pouco mais, até dar conta dessa parcela. E eu ainda nem tinha lido o sermão. Aí eu comentei com a minha esposa: nossa, nosso amigo tem que pagar essa parcela, tem que se desdobrar para pagar essa parcela, né?
minha esposa falou: poxa, mas precisava disso, né? Não precisa pagar essa parcela. Ele paga o que ele quer. Ele quis e se esforça para isso. Uma irmã da igreja muito querida, lá na Central, à medida que eu fui entendendo isso aqui, que tudo é de Deus, nada é meu, eu fui falar para ela assim: nossa irmã, é interessante, né? A gente sempre corre atrás, ela da área da saúde também, e de repente a gente chega num ponto e fala: nossa, mas por que eu estou fazendo tudo isso? Se é tudo de Deus, sou eu que tenho que me preocupar com isso, eu tenho que fazer minha parte só. E ela, com uma longa experiência na fé, falou assim para mim: olha, pode até parecer o contrário, mas na minha vida nunca faltou, mas também não sobrou muito não. E aí eu virei para ela e falei: e se não sobrou muito, fez falta? Ela falou: não. Que é suficiente, é suficiente. Talvez você olhe para o lado e fale: nossa, mas o suficiente dessa pessoa é muito mais do que o meu. O que é suficiente para você? Tudo muito relativo. Lembrando que tem coisas que nem o dinheiro pode comprar. Né? Uma canção do Arauto do Rei que diz assim: no trono do viver só existe lugar para um, lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver o Senhor. Se forem dois, um será amado, o outro rejeitado. Se o dinheiro tiver espaço em nosso coração, então os nossos pensamentos, as nossas prioridades, o nosso vigor, os talentos, recursos, tudo que temos estará empenhado no alvo de lucrar e enriquecer. A irmã estava falando aí na escola sabatina: a pessoa não tem tempo para nada, só trabalha. Trabalha mais do que o dia comporta e ainda trabalha em casa, quando chega. Escorregar da ambição de ter mais para a ganância é uma coisa muito inevitável, é mais ou menos como piscar o olho quando você vê já foi. O segundo problema de querer ficar rico é que isso expõe uma insatisfação. Lembra que eu falei dos impostos? Você paga impostos porque você deve pagar e você pode pagar. Você fala: não, mas eu não quero pagar. Então você está insatisfeito com o que você tem, porque os impostos são sempre aquilo que você tem. Essa é a visão espiritual. Se quero ficar rico é porque hoje eu não sou rico, e o fato de eu não ser rico me deixa insatisfeito. É como se a minha alegria, disposição, vivacidade dependesse de ter dinheiro, muito dinheiro. Será que todas as pessoas que têm muito dinheiro são felizes? Ou elas queriam algo que talvez eu e você já tenhamos? Eclesiastes 5:10 fala assim: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Então, querer ter muito dinheiro é ilusão, porque não resolve. Lembra que eu falei das estrelas desse mundo? Chegam num ponto que acabam se enfiando nas drogas para tentar preencher o vazio que sempre, e acabam morrendo assim. O dinheiro jamais será capaz de satisfazer aquele que o ama. Por isso Paulo enfatiza que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Ele adverte no início do verso 11: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? O querer ficar rico, o amor ao dinheiro. Até certo ponto é uma necessidade. Depois da necessidade é vaidade. Portanto, fica uma questão para nós.
Como fugir dessas coisas em tempos como os quais vivemos, onde tanto se exalta a riqueza e a liberdade financeira? E que a gente pode fazer diante desse mundo? Fica uma pequena palavra: contentamento. E isso eu trabalho muito dentro da clínica, porque muitas vezes a pessoa está olhando para aquilo que ela não tem. E se de repente outra pessoa entrar no lugar dela e olhar e falar: nossa, você tem tudo isso? Obstinação é um problema, e a solução: contentamento. Apreciar aquilo que você já tem. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. 1 Timóteo 6, 6 a 8. Nessa perspectiva bíblica, nossa relação com o dinheiro não deve ser pautada por ganância nem por ambição, mas sim pelo contentamento. O contentamento faz do cristão um adorador por inteiro, disposto a transbordar as bênçãos que recebe. Eu quero contar uma situação, a situação vai parecer que eu estou querendo bater no peito. Meu carrinho velho está ali, de prova. O carrinho velho já era velho nessa época, agora então, mas vai aonde outro vai. E aí tinha uma irmãzinha que ia na igreja, ela não vai mais. E aí começava a chover, a filha pequena, morando do outro lado da cidade, lá em cima, e eu lá embaixo. Irmã, vamos embora, vou levar a senhora. Irmão, que absurdo, vou atrapalhar o irmão, tirar o irmão do caminho para não levar para casa. Irmã, mas eu só faço o que eu posso fazer. Porque se eu puder fazer e não fizer, aí fica feio demais. Eu faço o que eu posso fazer. Se eu não pudesse fazer, estava tudo certo. Posso, mas eu posso. E está lá o carrinho velho, fazendo mais do que esperado na idade dele. Porque pode. Enquanto o ganancioso e o ambicioso olham para o dinheiro, o contente olha para o excelso dono da prata e do ouro. Ageu 2. Olha só que interessante, eu quero repetir isso aqui. Enquanto o ganancioso e o ambicioso olham para o dinheiro, o contente olha para o excelso dono da prata e do ouro. Eu sou um diretor de mordomia, mas nós todos somos mordomos de Deus. Nós simplesmente administramos aquilo que é dele, não é nosso. Enquanto o ganancioso e o ambicioso confiam na instabilidade das riquezas, o contente confia no Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. 1 Tiago 1,17. Se as riquezas do contente aumentam, e isso pode acontecer, ele não deposita nelas o seu coração. Salmo 62, 10. Ele trabalha, se empenha, empreende, investe, sempre dedicando o melhor de si e fazendo o máximo que está ao seu alcance. Eclesiastes 9, 10. Subiu suas finanças, seus recursos, que bênção, louvado seja o Senhor. Lembre do Senhor isso. Mas é tudo dele. Não pense em ter mais. Se a riqueza vier como consequência, louvado seja Deus. Mas o que o contente busca, ou seja, o objetivo de vida, é ser um servo bom e fiel, achado fazendo o que agrada ao Senhor. Afinal, ele sabe que dinheiro deve ter função, mas não espaço. Não sejamos gananciosos nem ambiciosos, sejamos contentes. Conforme diz 1 Coríntios 2,9, mirando para essas coisas, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem,
são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você está vendo, está querendo, Deus tem algo que você nem imagina. Olhe para isso, creia nisso, se agarre às promessas do Senhor. Elas não vão sofrer com instabilidade no mercado, elas não vão sumir de repente e te deixar pobre. Elas estão lá até o fim, até esse dia brilhar na nossa vida. Vou chamar o Wellington para entrar no louvor aqui, para meditarmos mais nas promessas do Senhor, que o Senhor tem para nós. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o Rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas nos anjos do Senhor, e ao Jesus chamar, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o mar ajuntando os seus filhos, e ao Jesus chamar, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, vamos para lá. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o mar ajuntando os seus filhos, e ao Jesus chamar,
Jesus chama. Ao Jesus chama. Ao Jesus chama. Meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhos e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. Transformados pela glória, ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama. Vamos para Vamos falar com os Deus? Ó grandioso Pai, Pai Todo-Poderoso, o Senhor nesse momento é quem tem a habilidade de sondar os nossos corações. É o Senhor que pode ver tudo que vai dentro de nós. É o Senhor que sabe aquilo que ocupa a nossa mente. Nós, falhos como somos, muitas vezes somos incapazes de entender que outras coisas estão ocupando o lugar que é tão somente seu, Pai. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos poder para vencer as nossas inclinações pecaminosas. Destitui do nosso coração tudo que não é reservado para Ti. E coloca a nossa mente e o nosso coração voltado unicamente para o Senhor. Abençoe os Teus filhos nesta casa de oração, que eles sempre possam voltar aqui para honrar o Teu nome e buscar a Tua presença. Abençoe os enlutados, os enfermos, a todos os nossos irmãos espalhados por este mundo. O Senhor seja com todos hoje e sempre, e que o Senhor nos guie em segurança para o lar. Nós pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em